Bom, na minha fala, além de situar a importância do setor siderúrgico, eu vou explorar muito o contexto do setor siderúrgico na nova política industrial do governo federal, o Plano Brasil Maior, explorando um pouco mais o diagnóstico que foi feito e, por consequência, o plano de ação que está sendo construído e seguido no âmbito da política industrial. Sem dúvida alguma, a importância do setor ela é histórica e se confunde com a história da industrialização do país. O setor siderúrgico, juntamente com o Estado e o capital estrangeiro, formam as origens históricas do nosso processo de industrialização e, até hoje, e cada vez mais, integra cadeias produtivas longas e estratégicas para o país, iniciando pela base mineral e fornecendo aços e produtos estratégicos para várias cadeias produtivas importantes, estratégicas para o país, que vão desde bens de capital, passando por setores de bens de consumo finais, sejam eles duráveis ou não duráveis, com destaque para a cadeia automotiva, petróleo, gás e naval. Já falei da indústria de bens de capital, a indústria de defesa, cuja importância estratégica do país está sendo resgatada e estimulada. Lançamos até recentemente um programa nacional da indústria da defesa, e aí a cadeia siderúrgica é fundamental para essa base estratégica do país. Também o setor de construção civil, mobiliário, que tem diversificado a sua base de insumos, enfim, cadeia aeronáutica. Então a sua importância passa necessariamente pela construção e manutenção de setores econômicos com importância não só pelo que representam em termos de emprego, PIB, faturamento, mas também pela característica estratégica para o país. Setor, sem dúvida alguma, tem importância fundamental para qualquer país industrializado. E no país ele tem, nas últimas décadas, garantido uma presença também, uma importância também do ponto de vista de desenvolvimento regional, ocupado espaços, construído plantas fabris em regiões não totalmente industrializadas, se aproveitando da matéria-prima local, da disponibilidade de mão de obra e também de uma logística integrada. Então, está havendo uma espécie de desconcentração produtiva do setor em prol de algumas regiões onde há próxima oferta de matéria-prima, mas cada vez mais a importância da logística integrada é um diferencial de localização. A logística mina, ferrovia, usina, porto tem sido fundamental e garantido a inserção cada vez maior, ou tem sido diferencial para garantir esse setor como elemento de estratégia de exportação. Estamos vendo, por exemplo, no Pecém deve se instalar uma planta integrada da Vale, cujo
projeto está em fase final de aprovação, onde fica claríssima a opção logística e a opção exportadora, baseando-se no porto. Bom, nesse contexto, né, o Plano Brasil Maior, que é a política industrial do governo federal, que está em processo de construção permanente, suas bases e diretrizes estratégicas foram dadas há 1 ano e 4 meses, e agora em processo, a gente diz que é um processo permanente de construção, no sentido de que, principalmente as agendas setoriais, construídas com a participação do setor privado e do setor e também dos trabalhadores, ela ganha importância estratégica diferenciada de acordo com os setores e uma dinâmica diferenciada de implementação. O setor siderúrgico, por ele estar na base de cadeias produtivas importantes, ele tem sido contemplado não só diretamente, mas indiretamente, na medida em que uma série de medidas também transversais têm sido adotadas. Por exemplo, quando a gente potencializa o crescimento da demanda interna, seja através dos investimentos de infraestrutura, seja através de regimes especiais, como o regime da indústria da defesa, como o inovar alto na cadeia automotiva, cria uma demanda interna de origem não só pública, mas também do setor privado. A estratégia de conteúdo local é importantíssima e tem sido muito importante para garantir essa demanda interna. Da mesma forma, temos um conjunto de oportunidades ligadas à indústria metalúrgica, diretamente ou indiretamente, que têm sido vistas como oportunidades e potencializadas pela nossa política industrial. Os investimentos estrangeiros diretos têm crescido nos últimos anos no Brasil. Estamos chegando em números muito significativos. No ano passado, tivemos investimento estrangeiro direto da ordem de 67 bilhões de reais. Em 2012 chegaremos próximo desse número, mais uma vez, e é importante destacar, quando a gente fala de investimento estrangeiro direto, é investimento produtivo, né? Não é investimento especulativo, né? Parte desses investimentos estrangeiros diretos tem sido direcionado para a cadeia metalúrgica e siderúrgica. Uma outra oportunidade que tem sido potencializada, e aí é num movimento que iniciou-se, diria, que não é recente, mas agora está sendo potencializada, a internacionalização das empresas brasileiras. A gente tem estimulado a internacionalização das empresas porque entendemos que a empresa que tem um pé fora do país, ela cria as condições do desenvolvimento competitivo de uma maneira mais clara. Estabelece as bases ou tem benchmarking de competição diferenciado que não é só pelo caminho da concorrência nas exportações, mas adquire informações sobre processo produtivo, garante comparabilidade da mão de obra, da produtividade, etc. A indústria de bens de capital no país é uma das que mais tem sofrido com a concorrência estrangeira.
e ela é bastante indutora da cadeia metalúrgica, né, e siderúrgica. Ela demanda bastante aço para o seu processo produtivo. Essa é uma indústria que, em muitos casos, tem aproveitado o seu potencial de P&D e de desenvolvimento inovativo para acabar desenvolvendo fora os produtos, fabricando fora os produtos, né? Em alguns casos a gente está tendo perda de potencial inovativo na medida em que muitas inovações, até mesmo financiadas pelo governo federal, acabam sendo chegam aqui até no nível de protótipo, mas acabam sendo produzidas fora do Brasil. É um movimento que a gente precisa estar muito atento, perceber e ter condições de estancar. E o setor de bens de capital merece e requer uma atenção especial pelo fato dele ser a base de também várias cadeias produtivas. Se diferenciarmos a indústria de bens de capital por alguns segmentos, a gente já tem observações diferenciadas. Por exemplo, se a gente considerar implementos e máquinas agrícolas e rodoviárias, né, dentro do setor de bens de capital, já está tendo um ciclo de crescimento bastante diferenciado, um ciclo de crescimento muito bom. Por aí, a indução, não só montante, mas ajusante, né, do setor siderúrgico como fornecedor, mas também do setor agrícola e de construção. O setor o uso do instrumento compras públicas também tem sido importante para induzir vários setores, com reflexo lá atrás na cadeia siderúrgica. Por exemplo, esse ano de 2012, a compra pelo governo federal de retroescavadeiras e motoniveladoras tem sido responsável, ou será responsável por, no caso das retroescavadeiras, por 50% da produção do ano. Das motoniveladoras, próximo de 30%. Então, o uso do poder de compra público, ele pode e deve ser incrementado. Isso tem sido feito em vários setores. Da saúde merece destaque, não só na compra direta de equipamentos médicos e hospitalares, mas também de medicamentos e de fármacos, já produzidos no Brasil ou não. Quando a gente coloca margem de preferência para as compras públicas para produtos ainda fruto de processo de pesquisa, produtos que ainda não foram no mercado, há uma indução clara da inovação no Brasil e do desenvolvimento tecnológico no Brasil. O governo está dando um sinal de que desenvolvam para as indústrias farmacêuticas, né, desenvolvam no Brasil, que o governo, com o uso de seu poder de compra, adquirirá com preferência esse produto, né? Bom, voltando aí ao setor siderúrgico, sua importância e suas potencialidades, né? Já falamos da internacionalização de alguns grupos nacionais, já falamos da importância e da boa utilização da logística integrada, né? Mina, ferrovia, usina, porto como diferencial competitivo, da importância e do uso do mercado interno
como orientadores da demanda de metais, programas públicos como os investimentos em infraestrutura, a própria Minha Casa Minha Vida, que eu vi aqui rapidamente sendo citada, né, quando a gente está buscando no Conselho de Competitividade e Construção Civil trabalhar a proposta de padrões construtivos mais modulares, aonde o próprio uso do aço em maior quantidade para ganhar produtividade faz parte dessa agenda, é fundamental. Também no uso da nossa demanda interna e dos investimentos públicos como indutores desse setor, destacaria a importância do PAC, em especial do PAC Mobilidade, na medida em que o governo federal, através do estímulo aos governos estaduais e municipais a investirem de uma maneira, através de concessões, cada vez mais nos metrôs, nos VLTs, nos BRTs, a gente está induzindo também a compra de insumos e produtos no país de uma maneira privilegiada. Então, mercado interno aparece como elemento fundamental. Eu gostaria de rapidamente aqui chamar a atenção para um programa que, pelo seu caráter paradigmático, ele traz luz para próximos programas em termos de regimes setoriais que a gente busca implementar. É o regime Novar Alto, muito noticiado pela imprensa, muito debatido, discutido. É um regime especial para a cadeia automotiva. Hoje a gente vê em alguns jornais aí notícias de embate na cadeia produtiva entre produtores de aço, né, os aços na cadeia automotiva, e as montadoras. O regime Novar Alto, ele busca estabelecer condições de maior previsibilidade entre os vários elos da cadeia produtiva, na medida em que sinaliza ano a ano aumento de exigência, não só como contrapartida às montadoras beneficiadas por benefícios tributários, né, e aí no caso baseados em redução do IPI, na medida em que elas se esforcem mais e mais em cumprir requisitos, em cumprir contrapartidas, não só em investimento em pesquisa e desenvolvimento e inovação, engenharia, ferramentaria e moldes realizados no país pela própria empresa ou terceirizado, exige investimentos na eficiência dos motores, o que pode impactar aí, nesse caso, o setor metalúrgico de dois modos. Pelo lado negativo, na medida em que, cobrando a eficiência dos motores, as montadoras têm que fazer um esforço de produzir veículos mais leves. O esforço de novos materiais pode implicar, em alguns casos, na substituição do uso do aço por produtos mais baseados em plástico, né? A pesquisa em novos materiais tem que ser reforçada para que se produzam
veículos mais leves, mas, por outro lado, a exigência de veículos mais eficientes requer o desenvolvimento de motores, principalmente, né, a sua engenharia, o seu desenvolvimento no país. O esforço de eficiência dos motores necessariamente vai induzir o desenvolvimento de novos motores, o desenvolvimento de engenharia no país. Isso é fundamental. Da mesma forma, o regime Inovar Alto, ele traz um elemento de conteúdo de produção de peças e de etapas fabris no Brasil que induz o maior consumo do aço no país. Na medida em que ele exige o crescente número de atividades fabris no Brasil, e estão entre elas ferramentaria, fabricação de motores, fabricação de caixas de câmbio, etc. E somada à lógica do próprio setor, que exige, na maior parte, um just-in-time, a proximidade dos fornecedores das montadoras, garante aí um mercado crescente para a indústria siderúrgica no país. A gente diz que o Inovar Alto do ponto de vista de um regime setorial, uma mudança no paradigma, porque pela primeira vez há um esforço claro de busca de exigência de contrapartida clara das empresas contra incentivos fiscais. E as exigências não são somente de compra no país de insumos, mas a eficiência dos motores e a exigência de inovação e pesquisa e desenvolvimento são fundamentais. Com isso, a gente espera não só as montadoras, mas a cadeia produtiva que invistam na evolução dos materiais e nas engenharias. Bom, nesse cenário, né, e na análise do Conselho de Competitividade de Siderurgia, foram vistas não só oportunidades para o setor, mas também analisadas as fraquezas e os pontos fracos do setor. Vale a pena a gente também considerar para que haja oportunidade de crescimento. O primeiro, e que não é restrito ao setor siderúrgico, é o custo de insumos, né? Destacando aí como um setor energointensivo o custo de energia, né? E aí, se somarmos a siderurgia, a metalurgia também por exemplo, o alumínio, né? O custo, estima-se 40% do custo de produção do alumínio, próximo de 40%, seja devido à energia. Então, é fundamental para a competitividade do país um preço de energia mais compatível com a produção. As medidas recentemente anunciadas para a redução da energia elétrica, baseadas, por um lado, na redução de alguns encargos setoriais e, por outro lado, na polêmica medida de renovação das concessões, estima-se que haja uma redução em média de 20% no custo da energia. É um caminho
é uma trilha inicial muito positiva que nós temos. Destaca-se aqui que a polêmica está mais ligada à forma, né, ao processo como a medida foi estudada e implementada, e menos no efeito em si. Não acho que há nenhum consumidor, seja residencial ou industrial, que questione a importância e a necessidade da redução do custo de energia para que a gente possa, como consumidor, gastar menos, e para que a indústria, né, o consumidor também, não só o residencial, mas o industrial e de comércio e serviços, tenha custos menores. Então, imaginamos que nos próximos meses, com essas medidas implementadas, teremos um diferencial competitivo baseado nas melhorias desse fator de produção fundamental para o setor siderúrgico. O insumo minério de ferro, né, nesse momento de crescimento da produção, no momento anterior de crescimento significativo da demanda, com o crescimento da economia chinesa, observamos um aumento muito grande do preço das commodities, entre elas o minério de ferro, insumo fundamental para a produção siderúrgica. Os preços começam a se acomodar, né, com o arrefecimento da economia chinesa e também da Europa e dos Estados Unidos. Então, são dois fatores fundamentais de produção, a energia e o minério de ferro, dois fatores cujo custo de produção deva se acomodar num período recente. Por outro lado, a concorrência com o fornecimento externo, ela aumenta e permanece na medida em que a crise dos países europeus, dos Estados Unidos e também uma acomodação na economia chinesa que cresce em níveis inferiores aos dos últimos anos, tem provocado uma enorme sobreoferta de aço no mundo. Vemos que desde 98 até 2011 a China multiplicou por 6 vezes a sua capacidade de produção de aço. Enquanto os Estados Unidos, Europa, Brasil mantiveram relativamente suas posições, suas capacidades de produção, a China teve esse salto enorme. Então, estima-se que haja um volume enorme de aço à disposição do mercado. Estima-se hoje que haja um excesso de capacidade instalada na siderurgia mundial de aproximadamente 500 milhões de toneladas. Nesse sentido, para o setor produtivo e para o governo, torna-se fundamental olhar olhar essa situação não só como uma oportunidade, mas também como uma ameaça, né, para o setor instalado no país. Temos acompanhado o aumento das importações, portanto, desses produtos. Esses aumentos das importações têm sido alvo de vários pedidos de investigação para aplicação de medidas de defesa comercial. Várias medidas antidumping já foram aplicadas ao setor siderúrgico, não só as chapas, aos laminados, mas agora começa-se também a aplicar medidas de defesa comercial para bens
utilizando o aço, por exemplo, talheres, né, aplicando ao aço inoxidável. Então, a adoção legítima de medidas de defesa comercial torna-se fundamental também para proteger o nosso mercado. E essas medidas têm sido intensificadas pelo Departamento de Defesa Comercial do MDIC. O consumo per capita de metais, né, os produtores capitaneados pelo Instituto Aço Brasil trazem para a agenda do Conselho de Competitividade a necessidade de um esforço de aumento do consumo per capita de metais, tido no Brasil como um dos mais baixos do mundo. Então, a diversificação do uso de produtos siderúrgicos nas várias cadeias torna-se fundamental. Do ponto de vista também de fatores de produção, temos que considerar mão de obra, né? O Brasil, as empresas colocam isso de uma maneira clara e generalizada para todos os setores praticamente, mas o fato é que a nossa mão de obra ela ficou mais cara nos períodos recentes. Tem um lado muito positivo, né, nesse olhar, porque vimos um crescimento da classe C enorme, né, de 2003 até hoje colocamos na classe média mais de 50 milhões de brasileiros. Então, o aumento da renda, o aumento da massa salarial é fundamental nesse processo. Esse aumento da classe média consumo que vai sendo alimentado também. Por outro lado, do ponto de vista da produção, ela impacta o custo da produção, e isso tem que ser compensado com outras medidas de redução dos fatores de produção, que devem ser, na sua maior parte, medidas de natureza sistêmica. Várias medidas sistêmicas já foram adotadas, né? Hoje a gente tem um câmbio mais controlado e que ajuda, por um lado, a conter a entrada exagerada de importações e facilita nossas exportações. Os juros, fundamentais também para o crédito produtivo e não só o crédito ao consumo, estão pela primeira vez nos últimos anos em níveis civilizados e impacta diretamente nas condições dos juros para a produção. O PSI, por exemplo, a linha que facilita, a principal linha que facilita o investimento subvencionado no BNDES, hoje funciona com juros reais negativos, fundamental para alavancar nossos investimentos. A desoneração da folha de pagamento já pegou vários setores produtivos, aí aqui na siderurgia, como todos os outros setores, que é uma medida que funciona por adesão, avaliou a conveniência de solicitar a adesão a essa medida. No caso, por ser um setor mais intensivo em capital do que em mão de obra, não foi contemplado, né? Mas, de maneira geral, essa medida de desoneração da folha de pagamentos tem um impacto generalizado sobre o custo da mão de obra.
há muito que ser feito para a melhoria do ambiente de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil de maneira geral e no setor siderúrgico em especial. Vimos recentemente a inserção de várias empresas do setor siderúrgico cada vez mais em programas da FINEP, seja programas de subvenção, como programas de crédito à inovação, como também do BNDES, o que demonstra a importância que o setor começa a dar crescentemente para as atividades de pesquisa e inovação. Para a melhoria de materiais, desenvolvimento de novos materiais exigidos por cadeias globais e mesmo para setores que despontam e crescem a demanda cada vez mais no Brasil. Falei aqui muito rapidamente, mas vale voltar a enfatizar a importância da cadeia naval e de petróleo e gás como demandante estratégico de novos materiais. O pré-sal traz um conjunto de desafios tecnológicos para a cadeia de fornecedores. Os produtores de bens siderúrgicos e de sistemas são os mais afetados por esses desafios que o pré-sal traz. Nós precisamos de materiais, de produtos, de sistemas, de bens e serviços para atender um desafio que até esse momento são desconhecidos. Os desafios são ainda desconhecidos e a estratégia da Petrobras, das demais operadoras e dos seus fornecedores nos vários elos, nas várias camadas de fornecimento, requerem esforços conjuntos de investimento em inovação cada vez mais. Eu acho que a cadeia naval e de petróleo e gás, ao mesmo tempo que são enorme oportunidade para o Brasil, elas trazem aí desafios fundamentais, não só para a escala de produção, mas para a qualidade dos produtos e para um esforço integrado de desenvolvimento das engenharias. Estamos falando aqui não só da atividade industrial, mas de serviços, de projetos. Na cadeia, essas cadeias, esses demandantes sofisticados, se nós não tivermos no Brasil a capacidade de desenvolvimento dos projetos, nós perderemos o bonde da história, porque junto com o projeto vem o fornecedor. Essa é uma questão fundamental na cadeia de petróleo e gás. O projeto, na maior parte das vezes, tem sido feito por fornecedores que estão fora do Brasil e que normalmente trazem os seus próprios fornecedores, restando aos fornecedores instalados no Brasil pouca oportunidade de se inserir nessa cadeia de suprimentos. Então, o esforço de engenharia e de desenvolvimento de serviços no Brasil atrela-se ao esforço da capacidade de produção. Bom, Luiz, eu acho que eu fico por aqui. A gente tem um conjunto de diretrizes no Plano Brasil Maior, no Conselho de Competitividade de Siderurgia e Metalurgia,
um conjunto de diretrizes que passam, como enfatizei aqui, por estímulo ao aumento da demanda por metais, o adensamento da cadeia metalúrgica e elevação da sua competitividade, a promoção do desenvolvimento tecnológico e da inovação e uma melhoria do posicionamento da indústria metalúrgica brasileira no mercado global. Cada uma dessas diretrizes traz um conjunto de iniciativas enorme. Agora estamos na fase de implementar várias dessas iniciativas, algumas já foram implementadas ou estão em curso, outras requerem um esforço conjunto do governo, setor produtivo, academia e também dos trabalhadores para a sua melhor alavancagem. É um processo, como eu disse, do Plano Brasil Maior como um todo, em permanente aperfeiçoamento. A estratégia geral está dada, as medidas estão sendo implementadas na medida em que conseguimos fazer o encadeamento entre os conjuntos de medidas e as possibilidades, ao mesmo tempo, fiscais e de capacidade dos vários atores responsáveis de implementá-las. Achamos que a agenda ela está completa e é uma agenda capaz de melhorar a nossa posição competitiva no mundo e de colocar de uma maneira, de induzir cada vez mais a aquisição dentro do país de bens e produtos siderúrgicos, promovendo uma melhor integração entre o setor siderúrgico e o setor de construção civil, construção pesada, infraestrutura de maneira geral, naval, petróleo e gás e automotivo. Esse é o esforço de permanente integração e de garantia de um mercado interno crescente, fazendo com que a gente consiga ter um consumo de aço crescente mais próximo do benchmarking mundial. Então, esse é o esforço geral que está sendo feito em parceria com o setor privado, e entendemos que o desafio de mercado, o desafio tecnológico e o desafio da produtividade são os três principais a serem alcançados, a serem almejados, para que consigamos efetivamente ser mais competitivos. Há uma disposição aí para... Luiz, eu queria só entender um pouquinho. Tem os fóruns aí de competitividade, tem essas consultas ao setor privado, aos sindicatos e tudo, que definem um conjunto de diretrizes. Como que é feito o acompanhamento de todos esses elos? De que maneira que vocês monitoram e acompanham e cobram esses resultados? Bom, para cada conselho de competitividade, há um coordenador e um vice-coordenador do governo, e há uma equipe que está lotada na ABDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que tem a atribuição legal de monitorar e acompanhar o desenvolvimento da política industrial. Então, a ABDI, além de apoiar o Ministério do Desenvolvimento e o conjunto de ministérios que fazem a gestão da política industrial, apoiar na formulação, ela também é responsável por monitorar e acompanhar. Esse monitoramento ele se dá tanto nos 19 conselhos
setoriais já estabelecidos e que têm sua agenda já construída, como também nas coordenações sistêmicas. Você há de entender que cada setor olha para as suas necessidades de uma maneira geral. E aí chegou num ponto que tínhamos agendas enormes, mas nas agendas apareciam questões comuns. Por exemplo, questões comuns que aparecem independente de ser um setor siderúrgico ou farmacêutico, né? Questões relacionadas a acesso a crédito, a acesso a recursos de inovação, qualificação de recursos humanos. Então, esses são temas comuns a todo e qualquer setor e que estão sendo tratados ao mesmo tempo nas agendas setoriais, mas também em coordenações sistêmicas. E essas agendas, elas se cruzaram para que pudéssemos ter uma ordem de prioridades e para que pudéssemos verificar o impacto de cada medida sistêmica no setor específico. Então, hoje a gente tem uma equipe não só de coordenação das agendas setoriais, mas também das sistêmicas, mas temos uma equipe que monitora os resultados tanto das agendas como os indicadores gerais de emprego, de faturamento, dos setores de comércio exterior, etc. O Plano Brasil Maior é um dos programas de acompanhamento estratégico pela Presidência da República. Então, além da estrutura de acompanhamento da BDI, a Casa Civil faz um monitor permanente também da evolução.